Olá a todos, aqui é o Nikos Pafitis, do ensolarado Chipre, e bem-vindos a este tutorial para o Cambridge IGCSE ICT ICT 0, 417 ou o curso 0983. Agora, isto é para a prova 2 do exame de fevereiro, e março de 2020, código 24. E este é o primeiro de 3 tutoriais para esta prova de exame. Este tutorial em particular foca nas tarefas 1 e 2. Em outras palavras, gerar o documento de evidências e o componente de processamento de texto desta prova de exame. Para os outros 2 tutoriais, que focam em bancos de dados e na apresentação com gráficos, dê uma olhada na descrição deste vídeo e você vai encontrar os links para esses tutoriais lá. Vamos começar o processamento de texto. A primeira parte é garantir que você tem acesso a esses arquivos. Então você deve tê-los salvos em uma pasta. Tenho os meus na minha pasta e coloquei na área de trabalho. E a tarefa 1 é preparar o documento de evidências. Então você vai abrir este arquivo específico aqui. Garanta que seu nome, número do centro e do candidato estejam em todas as páginas. Não especifica o local, então escolha onde colocar. Salve o documento na área de trabalho como evidência, usando seu número de candidato, por exemplo, evidência 9. Você vai precisar deste documento de evidências durante o processo de exame para colocar suas capturas de tela quando necessário. Certo? Então a primeira parte é que vou abrir este documento de evidências. Vou dar duplo clique no cabeçalho para inserir meus dados. Pronto! E o próximo passo é ir em arquivo, salvar como, vou chamar de evidência, tudo em letras maiúsculas, 1, 2, 3, 4. Salve os nomes exatamente como recebidos e confirme que é um documento do Word. Clique em salvar. O documento de evidências está pronto. Vou minimizar isso porque vou precisar depois. Na próxima parte, você editará um relatório sobre videogames. A empresa adota um estilo corporativo padrão para seus documentos. Crie e aplique os estilos de parágrafo conforme as instruções. Usando um software apropriado, abra aquele arquivo. A configuração da página está definida para a orientação paisagem A4, com margens de 2,5 centímetros. Não faça nenhuma alteração nessas configurações. 2 estilos de parágrafo já foram criados. Não faça nenhuma alteração neles também. Salve o documento na sua área de trabalho com o nome GA Market. Vou apenas copiar isso a partir de agora. Certifique-se de que ele está salvo no formato do software que você está usando. No seu documento de evidências, inclua uma captura de tela para mostrar que esse arquivo foi salvo. Certifique-se de que há evidência do tipo de arquivo. Tudo bem, então vamos fazer isso agora. O primeiro passo é abrir o CO2 Gaming. E, na verdade, vou só conferir novamente o que foi dito. Ele já me deu as informações. Então, vou apenas acessar o layout, configuração de página. E aqui estão as minhas margens, 2,5. Está no modo paisagem, o papel é A4, então está certo. Também foi dito que já tinham 2 estilos criados, então vou conferir isso indo para a página inicial. E eu só vou expandir isso, na verdade vamos apenas clicar em gerenciamento ali. E lá estão os 2 estilos, GA Body e GA Title. Então está certo. O próximo passo é salvar como documento do Word. Sempre sugiro isso para vocês. Arquivo, salvar como. Não clique em salvar, mas certifique-se de clicar em salvar como e depois vá para mais opções. Agora você pode perguntar, por que isso importa? Bem, importa sim, às vezes faz muita diferença. Se for um arquivo RTF e você simplesmente mudar aqui para documento do Word e der um novo nome, isso faz diferença. E eu vou explicar por quê, onde você vai encontrar essa diferença, às vezes em formas básicas e coisas desse tipo. Então, quando chegarmos nessa parte, eu vou explicar. Agora eu vou em mais opções. Assim, eu abro minha caixa de diálogo aqui, vou chamar isso de JMarket. Vou mudar isso para um documento do Word e clicar em salvar. Recebo uma mensagem avisando que o arquivo será atualizado para o formato mais recente. Você não recebe essa mensagem apenas mudando o tipo de arquivo ali.
Se ele mudar para o formato mais recente, você terá acesso a todos os novos recursos do arquivo. Clique em OK. Pronto. Então, o próximo passo é abrir minha pasta. Vou tirar um print para mostrar que este arquivo aqui foi salvo no formato do software que estou usando, ou seja, o Word. Vou tirar essa pré-visualização dali. Vou expandir isso para mostrar tudo bem claramente ali. E vou tirar um print mostrando toda a minha pasta. Então vou só clicar aqui. Isso vai mostrar a estrutura da minha pasta também. O nome da minha pasta também está bem claro aqui. Vá para o meu documento de evidências e colhe isso na evidência número 1. Agora, novamente, vou me repetir. Eu sei que usei o modo escuro. Por favor, não use o modo escuro porque não imprime bem. Quando você está exibindo na tela, tudo bem. Em impressoras, o modo escuro não fica bom no papel. Evite usá-lo. Você pode, mas aí você corre o risco do examinador deixar de ver alguma coisa porque não está impresso de forma clara. Então clique em salvar e volte. Ótimo, posso descartar minha ferramenta de recorte. Volte ao meu documento. Agora vamos para uma prova. Então, já fizemos essa primeira parte. A próxima parte é colocar o cabeçalho do documento Dia em Market, o texto Gaming Review By. Copie isso. Depois adicione um espaço e à direita seu nome, número do centro e do candidato. No rodapé, insira a boa numeração automática das páginas à direita. Garanta que todos os alinhamentos estejam conforme as margens da página, sem incluir outros textos ou marcadores. Explicarei isso nos cabeçalhos ou rodapés. Cabeçalhos e rodapés não aparecem em todas as páginas. Vamos continuar. Certo, então, antes de tudo, no meu cabeçalho, alinhado à direita. Então eu só vou clicar aqui, vou colocar esse primeiro espaço, inserir meus dados. E meu número de candidato. Vou só ir em início e alinhar isso à direita. Agora eu vou descer para minha área de rodapé. Ao acessar cabeçalho e rodapé, existem várias formas de posicionar o ponto de inserção. Se eu quiser só um alinhamento à direita, basta ir em número de página, rodapé e escolher essa opção. Pronto, os números de página automáticos aparecem. Mas se eu tiver dois alinhamentos, como inserir o caminho do arquivo à esquerda e meus números de página à direita, fica um pouco mais complicado. Então vou te mostrar um jeito rápido e fácil. Vou até o rodapé e vou colocar os 3 marcadores de posição. Este aqui. São 3 colunas. Agora vou clicar nesta aqui. E daqui vou apenas clicar em número de página na posição atual. Agora, a posição atual é o que eu selecionei. Se eu selecionar aqui, vai colocar no meio. Clicando neste marcador, ele coloca ali. Beleza! Onde diz que nenhum outro marcador de posição está incluído, preciso apagar esses aqui. Não posso deixar onde está, digite aqui, pois será impresso. É basicamente isso. Apague isso. Selecione, apague novamente. Agora o número da página está à direita. Certo? Então, se você quiser algo à esquerda, no meio e à direita, ou qualquer combinação, aquele layout de 3 colunas do rodapé ou do cabeçalho é o melhor para usar, o mais fácil de usar. Certo, vou dar um clique duplo no meu documento e vou clicar em salvar. Vamos pular para a prova. Número 3. Selecione o subtítulo Games e o texto seguinte até, incluindo o parágrafo que termina com Same Hardware and Performance. Mude o layout da página para mostrar apenas este texto em 2 colunas iguais, com 1,5 centímetros de espaço entre elas. Certo, então estou procurando o subtítulo Games. Vamos começar do topo. Pronto, aí está. Vou apenas selecionar isso e vou rolar para baixo até encontrar o texto com o parágrafo que termina com Same Hardware and Performance. Então já peguei esse. Aqui está, bem aqui. Então, o que eu vou fazer, como já selecionei jogo aqui, posso colocar meu ponto de inserção no início, posso rolar para baixo e no final vou segurar o tecla Shift e clicar. Isso seleciona tudo entre eles. Assim, essa área ali estará selecionada.
A partir daqui, vou em Layout, Colunas, mais colunas, seleciono duas colunas e mudo o espaçamento para 1,5. Clique em OK. Terminamos. Número 4. Aplique marcadores numerados 1, 2, 3, 1 ponto, 2 ponto, 3 ponto, ao texto de jogos de ação até jogos de RPG. Certifique-se de que os números estejam alinhados à margem esquerda. A lista está em espaçamento simples, sem espaço antes ou depois de cada linha. Há um espaço de 6 pontos após o último item da lista. Certo, então imediatamente eu posso ver minha lista aqui, jogos de ação. Então vou selecionar daqui até jogos de interpretação. Pronto. Vá até a guia página inicial. Clique em números e ele aplica o estilo correto. Então não preciso escolher um estilo diferente daqui. E então, com essa lista selecionada, vou diminuir o recuo, alinhando meus números à margem esquerda desta coluna. Preciso alterar o espaçamento, então vou em parágrafo. Não quero espaçamento depois. Vou deixar em 0 e linha simples, eliminando o espaçamento. Mas agora eu preciso de um espaço de 6 pontos, depois do último aqui e antes do parágrafo aqui. Então eu posso colocar um espaço de 6 pontos depois, enquanto seleciono o número 5, ou posso clicar em qualquer lugar do meu parágrafo e colocar um espaçamento de 6 pontos antes. Eu prefiro fazer isso no parágrafo. Então, com o meu ponto de inserção no parágrafo, vou para as configurações de parágrafo, coloco 6 pontos antes e clico em OK. E agora eu tenho esse pequeno espaço aqui. Beleza! Número 5. Crie e salve o seguinte estilo, com base no estilo de parágrafo normal padrão. O nome do estilo deve ser GA Subhead. Eu só vou copiar isso. Este é o estilo. Faça uma captura de tela mostrando que definiu as configurações para o estilo GA Subhead, comprovando que se baseou no estilo normal padrão. Insira isso no seu documento de evidências, ok? Então agora criar estilos é meio simples, mas ao mesmo tempo é um pouco complicado. É muito importante que você saiba onde está o seu ponto de inserção. E agora eu não faço ideia. Então, o que eu gosto de fazer é sempre clicar no início do meu primeiro parágrafo antes de criar o estilo. Por quê? Quando eu clico em qualquer um, se eu clicar nesse título, você pode ver aqui em cima, na faixa de opções, página inicial. Ele está me dizendo que isso tem o estilo GA Title. Se eu clicar aqui nesse primeiro parágrafo, ele está me dizendo que o estilo aplicado a esse parágrafo é GA Body. E isso é algo que você precisa saber antes de criar o estilo. Por quê? Assim que eu criar o estilo, esse novo estilo vai ser aplicado a esse parágrafo. E eu não quero isso. Quero mudar o estilo deste parágrafo para o original. Para isso, preciso saber qual era. Vou clicar aqui. Sei que é GA Body. Vou clicar no gerenciador de estilos, nesta caixa de diálogo. Eu vou criar um novo estilo. O nome do novo estilo, ele disse, é esse. E diz que eu preciso basear no padrão ou normal. Então vou clicar nisso e garantir que está como normal. Agora, o que diz aqui sobre no que está baseado depende do que você clicou. Então, se eu tivesse clicado no título, GA Título, antes de criar o estilo, ele estaria baseando no GA Título. Como selecionei GA Corpo e o ponto de inserção estava no primeiro parágrafo, ele usou GA Corpo. Então, é preciso mudar para normal. Certo, então diga que a fonte é serifada e usaremos Times New Roman. O tamanho é 20. Deve estar centralizado. Ops, desculpe, é aquele ali. E então, eu quero negrito itálico e tudo em maiúsculas, negrito e itálico. E para tudo em maiúsculas, eu preciso ir em formatar fonte. Vamos escolher aqui tudo em maiúsculas. Pronto? Clique em OK. Depois, queremos o espaçamento entre linhas simples. Então precisamos disso nas configurações de parágrafo. Então, formatar parágrafo. Vamos usar espaçamento simples entre linhas. E 0 espaços antes e 0 espaços depois. Clique em OK. Clique em OK. Esse é o meu estilo.
E agora, se eu fechar isso, você pode ver que ele aplicou esse novo estilo ao primeiro parágrafo, que era exatamente o que eu não queria. Agora que sei como deve ser, vou clicar e mudar de volta. Ótimo, agora preciso da minha evidência, então vou clicar aqui. Desculpe, clique nos estilos de gestão aqui. E então, onde está o subtítulo GA, vou expandir aquela pequena lista suspensa e modificar. Vou tirar um print disso. E o que ele quer ver aqui é que você baseou isso no normal. E tem essa parte ali, certo? É isso que eles vão procurar. E então, todas as outras configurações que você quiser estão aqui embaixo, e é aí que eles olham. Os examinadores vão conferir para ter certeza de que você fez tudo. Certo, então vamos colocar isso no nosso documento de evidências. Então eu preciso minimizar isso, preciso clicar em OK aqui, fechar isso. Agora posso inserir a captura de tela no documento de evidências. Novamente, está um pouco grande. Então, vamos apenas diminuir o zoom, não deixe muito pequeno, certifique-se de que fique facilmente legível para o examinador. Clique em salvar, vá para o meu documento e clique em salvar. Em seguida, identifique os 3 subtítulos no documento e aplique o estilo de subtítulo GA em cada um deles. Certo? Vamos fazer isso. Então, aqui está o primeiro. E eu vou aplicar GA Subhead. Computação em nuvem. Esse é outro. Um subtítulo. E deve haver um terceiro aqui. Então, aqui está. Consoles de videogame. Pronto. GA Subhead. Não se preocupe com viúvas ou órfãos agora. Vemos isso no final. Então clique em salvar, porque eu fiz alguma coisa. E aí podemos voltar para a prova. Número 7. Localize e mova o parágrafo. De Cloud Gaming is a method até Access Content, de modo que ele apareça como um novo parágrafo imediatamente após o título Computação em Nuvem. Então queremos colocar, quando encontrarmos esse parágrafo, imediatamente após este título aqui, esse subtítulo, então ele deve ir ali. Então agora estou procurando por Cloud Gaming, é um método. Então vamos procurar algo que comece com, aqui está. Cloud Gaming é um método e deve terminar com para acessar conteúdo. Pronto! Agora, uma maneira fácil de ver onde o parágrafo começa e termina é basicamente clicar 3 vezes rapidamente em um parágrafo. Então, 1, 2, 3. Pronto! Esse é o começo do parágrafo. Esse é o fim. Agora, eu quero mover isso e colocar aqui. Então, eu posso usar Ctrl mais X para recortar e depois colar. Mas como está meio perto, são só 2 páginas. Eu só vou clicar na área selecionada e arrastar. Você consegue ver que o ponto de inserção está me seguindo? Vou colocar antes de onde o parágrafo começa, pois quero que seja o primeiro parágrafo, e soltar. Só para variar um pouco e ter métodos diferentes, pronto, isso foi adicionado. Computação em nuvem. Isso parece bom. Ok, então agora podemos voltar. Vamos apenas salvar rapidamente. Volte para a nossa prova. Ok. Coloque uma forma de nuvem alinhada à direita da coluna e ao topo do parágrafo. Existem várias vantagens. Formate a forma para a largura de 5 centímetros. A borda externa da nuvem é preta, com 3 a 4 pontos de espessura. Aplique sombreamento cinza claro de 10% a 25%. O texto deve contornar a forma. Vamos olhar o número 9 também. Digite o texto Computação em Nuvem, na forma de nuvem criada na etapa 8. Formate esse texto para ser exibido em uma fonte preta em negrito. Certifique-se de que o texto caiba dentro da forma e não toque na borda. A forma final deve ser assim. 8 e 9 ficam juntos, totalizando 8 pontos por adicionar à forma. Agora, vamos para a prova. Se você lembra, no início, ao salvar como documento do Word, pedi para acessar mais propriedades, pois isso faz diferença. Bem, é aqui que você pode testar por si mesmo. Então, se você simplesmente fizer um salvar como e mudar o tipo de arquivo como eu mostrei no começo, quando abrimos o Word, e tentar encontrar então, antes de tudo, vamos encontrar o parágrafo. O parágrafo deve ser aquele que começa com "há muitas vantagens aqui".
Certo, então é aí que eu quero colocar minha nuvem. Agora, vou em inserir formas. Se você olhar minhas formas básicas, tem uma nuvem. Isso só ocorreu porque salvei como documento do Word com mais propriedades, mudando para um novo tipo de arquivo. Se não fez isso, não verá essa nuvem. Muito provavelmente, você não vai encontrar, certo? E você vai perceber que tem menos formas básicas porque não está realmente usando a versão mais nova. Ele só está salvando o seu RTF como um documento do Word, certo? Então é muito importante que você use aquelas mais propriedades como eu te mostrei. Você até pode usar balões de chamada e a nuvem aqui, mas não é o ideal, pois isso é um balão de chamada, não uma forma. Agora, se eu for nas minhas formas básicas, vou clicar na minha nuvem. Vou simplesmente desenhar uma nuvem aqui, do tamanho que eu quiser. E agora, quando eu dou um clique duplo nela, tem o formato da forma aqui e posso começar a modificá-la. Por exemplo, eu preciso deixar a largura dela com 5 centímetros. Agora, se o seu sistema estiver mostrando polegadas em vez de centímetros, não tem problema. Basta digitar 5 espaço cm. E então, quando você pressionar Enter, ele vai mudar para 5 centímetros. Mesmo que esteja mostrando as unidades aqui em polegadas, porque você colocou 5 sementes, ele vai ter o tamanho de 5 centímetros exibido em polegadas. Agora, isso não está modificando a altura. A altura não importa para nós, só queremos a largura. Posso escolher qualquer altura. E agora, eu vou aplicar a quebra de texto para que fique ajustado. E preciso trazer isso para a direita. Cuidado, muitos alunos erram aqui. Pensam que, ao alinhar com as margens, devem colocar aqui. Agora coloquei ajustado, mas não quero ajustado. Quero que fique quadrado. Certo, então eu quero isso desse lado aqui, assim. Certo, agora eu quero na minha forma. Eu vou em preenchimento da forma. Nós dissemos entre 10, 10 e 25%. Então vamos colocar 15%, esse aí. Você pode ver, está escrito fundo branco, um tom mais escuro, 15%. Então isso já está bom. Vamos para o contorno. Queremos um contorno preto e queremos que a espessura do contorno fique entre 3 e 4. Então vou escolher 3. E agora eu quero adicionar texto. Agora, para adicionar texto, existem duas maneiras de fazer isso. Você pode simplesmente clicar com o botão direito nisso e escolher adicionar texto. Essa é a maneira mais fácil. Você pode, se quiser, adicionar uma caixa de texto, mas não faz sentido. Clique com o botão direito, adicione texto e escreva computação em nuvem. E opa! Meu texto está branco. Computar. Seria bom escrever isso rápido. Computando. Ok, vou selecionar esse texto. Vou deixá-lo escuro, como preto. E então eu quero que seja fonte preta em negrito. Então eu quero que fique em negrito também. E também está tudo em uma linha só. Então vou deixar meu texto um pouco menor. Não importa o tamanho, porque não diz exatamente. Você só quer deixá-lo grande o suficiente para caber em uma linha só, porque não tem quebra de texto. Se olharmos para a nossa prova, não há quebra de texto aqui, certo? Então precisamos fazer assim. Então, e não diz qual deve ser o tamanho. Deixe-me tentar aumentar um pouco mais. Isso vai ajudar? Não, está quebrando o texto. Vou deixar assim mesmo. Poderia se quisesse, mas não consigo alargar mais. Então são 5 centímetros. Maior não vai ajudar. Então isso já é bom o suficiente. Vamos voltar para a prova. Número 10. Revise a ortografia e o documento. Verifique se a lista não se divide em 2 colunas ou páginas e não há linhas viúvas, órfãs ou páginas em branco. Os estilos originais são mantidos, todos os estilos são aplicados de forma consistente, o espaçamento é consistente entre todos os itens. Salve o documento com o nome de arquivo Step On e imprima seu documento. Beleza, então vamos dar uma olhada. Vou reduzir o zoom para facilitar a visualização. Então, eu fui bem. Então, o primeiro passo, a primeira coisa que posso ver aqui, se eu apenas for para esta página, é que tenho este item da minha lista aqui. Então, minha lista está dividida. Então, vou até aqui onde está escrito braço, pressiono Enter, e isso vai mover para baixo.
E novamente, este aqui, eu tenho esta linha deste parágrafo. Vou apenas clicar aqui e mover isso para baixo. Certo. Hum. Interessante. Tenho este aqui, mas também não estou muito satisfeito com ele. Como eu conserto isso? Vamos ver. Vou desfazer rapidamente, lembrando que faço isso pela primeira vez com vocês. Então, eu só quero ver como fica. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou trazer tudo isso para baixo. Eu vou trazer tudo para baixo. Isso cabe em 2 páginas e está tudo certo. Agora não há linhas viúvas ou órfãs, então ficou um bloco de texto bem organizado. Sem linhas viúvas, sem órfãs, sem lista dividida, certo? E isso está perfeito, não é nenhum problema. Certo? Então isso resolveu o problema. Tudo bem, agora vou clicar em salvar e agora posso imprimir isso. Então, para imprimir, você já sabe como fazer, mas é só ir em arquivo, imprimir, escolher sua impressora e imprimir. É isso.